Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação de Sabedoria, capítulo 17, onde, aqui nesse texto, o autor ele vai narrar um pouco do que os egípcios passaram, né? Naquela época onde o povo de Israel, ele sai do Egito e vai para a terra de Canaã. E aqui, em detalhes, ele conta aquilo que os maus sofreram e como eles se sentiram. E começa dizendo assim: Ó Deus, os teus julgamentos são maravilhosos e difíceis de entender. Por isso as pessoas sem instrução enganam-se. Quando os pagãos pensavam que tinham escravizado o teu santo povo, uma noite sem fim prendeu-os e ficaram prisioneiros da escuridão. Trancados dentro da sua casa, estavam longe da tua providência eterna. Pensavam que se podia esconder com seus pecados praticados em segredo, atrás da cortina escura do esquecimento. Cheios de medo e apavorados por fantasmas, separavam-se um dos outros. Nem mesmo as casas onde se esconderam podiam protegê-los do medo. Barulhos de todos os lados espantavam, e fantasmas medonhos com caras pavorosas apareciam-lhe. Não havia qualquer espécie de fogo que lhe pudesse dar luz. Nem mesmo a luz brilhante das estrelas podia iluminar aquela noite medonha. Para eles havia somente um fogo que os enchia de medo. Um fogo que queimava por si mesmo. E quando aquela visão desaparecia, imaginavam, aterrorizados, que o que tinham visto era ainda mais terrível. As suas artes de magia falharam completamente. A sabedoria de que tanto se orgulhavam deu em nada, pois aqueles que prometiam expulsar das pessoas doentes os medos e as doenças, eles mesmos foram atacados por um medo ridículo. Mesmo quando não havia nada terrível para os espantar, ficavam assustados por causa dos monstros que passavam e por causa das cobras que assobiavam. Morriam de medo e não tinham coragem sequer para olhar o ar que inevitavelmente nos envolve. Pois a maldade é cobarde e condena-se a si mesma. Os maus, cheios de remorsos, imaginam sempre que vai acontecer o pior. Afinal de contas, o medo consiste em rejeitar a ajuda que a razão pode dar. É interessante aqui, porque analisando aqui o texto, ele vai contando que os egípcios, que praticavam muitas e muitas maldades terríveis, o que eles vão sentindo. Por quê, gente? Aquilo que eles plantavam, de maldade, voltou contra eles mesmos, Então você vai ver aqui o medo que eles sentiam, Aquilo que eles colocavam como ídolos, Onde vocês sabem que quem acompanha aqui, quem tá desde o capítulo, do começo aqui do livro de Sabedoria, onde a gente tá estudando isso, Provérbios também, Você sabe que naquela época os egípcios, eles adoravam animais, Então eles colocavam como ídolos, E aí o que acontece? Esses mesmos animais se viram contra eles. Por quê? Porque o único Deus, o único aquele ídolo, o único aquele que a gente deve adorar, e reconhecer como Deus é o nosso Criador, Não existe outro além dele. Então, é nesse momento que eles viram que aquilo que eles faziam, na realidade, era terrível, Não era o que era correto, E eles não aceitavam se desviar do caminho que era errado. Por quê? Porque muitos ali tinham ignorância, não sabiam o que era o certo, mas muitos já sabiam o que era o certo, mesmo assim preferiram continuar naquilo que era errado, Então aqui o autor ele vai compartilhando aquilo que eles sentiram no momento em que o Deus, pesou a mão dele sobre eles. E aí continua dizendo assim: quanto mais deixamos de aproveitar essa ajuda, mais terrível nos parece a causa desconhecida do nosso sofrimento. Os egípcios estavam presos naquela escuridão, mas ela não tinha nenhum poder, pois vinha do fundo do impotente mundo dos mortos. Eles dormiam o mesmo sono, mas eram perseguidos por fantasmas medonhos. Estavam paralisados sem força para se mexerem, por causa do terror que não esperavam e que caiu de repente sobre eles. Cada um caía no lugar onde estava, como se estivesse numa prisão sem trancas. Agricultores, pastores de ovelha e os que faziam trabalho pesado nos campos, sobre todos caía de repente o mesmo castigo. E a mesma corrente de escuridão os prendia. O assobio do vento, o canto melodioso do pássaro nas árvores cheias de flores, o som agradável da água a correr com força, o barulho das rochas que caíam, os pulos dos animais invisíveis que brincavam, os rugidos dos animais selvagens ou os ecos nas cavernas das montanhas, tudo isso os enchia de medo e os paralisava. Olha só que interessante. Até mesmo aquilo que era normal, Por exemplo, você ouvir o pulo de um animal, Ou o barulho das rochas, O som agradável da água, O canto de um pássaro, até isso deixava eles com medo. Aquilo que para muitos de nós é algo tão agradável, Porque a gente sabe que são criação de Deus, Os pássaros, a água, o mar, enfim. Para eles
né? Começou, eles ficaram com tanto medo que até isso os apavorava. E aí continua dizendo assim: o resto do mundo recebia a luz brilhante do céu, e todos faziam sem dificuldade seus trabalhos. Somente os egípcios ficaram cobertos por uma escuridão pesada, que era uma imagem do mundo de escuridão que os esperava, mas eles eram mais pesados para si mesmos do que o peso dessa escuridão. Uau! Esse último versículo aqui ele é muito forte. Vou repetir. Mas eles eram mais pesados para si mesmo do que o peso dessa escuridão. Em Provérbios vai dizer que assim como a gente imagina a nossa alma, assim ela é. Eles eram tão pesados para si mesmos, por quê? Porque eles se viam, né, eles eram tão maus, era tão, né, tanta maldade, era tanta coisa terrível, que era um peso, né, que tudo aquilo que eles lançavam se voltava contra eles, né. Então, muitas vezes existem pessoas hoje, infelizmente, nesse mundo que vivem assim, né? Querendo fazer a maldade, querendo praticar a maldade, buscando ídolos, fazendo coisas tão terríveis que chega a ser vergonhoso da gente falar, né? E essas pessoas, elas acham que fazendo isso, elas estão fazendo coisas boas para elas, mas não, na realidade elas estão lançando sementes infrutíferas, né? Estão lançando na terra coisas terríveis, que quando essa árvore ela crescer, não vai ser uma árvore com fruto doce, mas vai ser uma árvore com frutos muito amargos. Então, muitas vezes as pessoas fazem mal para pessoas muito boas, né? Tentam fazer o mal, né? Porque o que acontece? A mão de Deus sempre protege aqueles que creem em Deus. Então, toda vez que alguém, né, que por maldade tenta fazer um mal para você, ou talvez você já passou por essa situação, saiba que o Senhor, ele está com a mão dele em cima de você, te cuidando, te protegendo, te abençoando. E sabe o que ele faz? Ele transforma todo o mal em bênção. E aí, toda a maldade que essa pessoa fez, sabe, tentando te fazer pra você, na realidade volta pra ela. Por quê? Porque ela, sabe, ela que buscou isso, entende? Então, por isso que é tão importante que a gente busque a Deus, que a gente busque fazer aquilo que é correto perante o Senhor, que a gente busque se arrepender perante aquilo que a gente faz de errado e que a gente, como cristão, entenda que o Senhor está conosco e que as mãos dele estão sobre a nossa vida e que ele nos cuida, ele nos guarda, ele nos ama, gente. E que não há nada mais maravilhoso do que sermos chamados de pessoas que realmente andam com a luz. Porque andam com a luz, por quê? Porque nós somos perfeitos? Não, mas porque o nosso Jesus, aquele que a gente crê, ele é perfeito. Ele é perfeito ele é perfeito, né, por causa da bondade, da misericórdia desse Pai perfeito, Criador do céu e da terra, que enviou Jesus por amor a nós, né, buscamos andar em luz, buscamos realmente fazer aquilo que é correto, e a partir desse momento, cada vez mais, né, o nosso Pai, ele está conosco, a graça dele, a bondade dele está sobre a nossa vida. Isso, gente, isso não tem preço, isso é maravilhoso. E é isso. Eu espero que de alguma forma esse capítulo tenha falado ao seu coração, que você possa confiar nesse Deus maravilhoso que te ama, que te protege, né? Entendendo que o caminho de fazer o mal, de buscar o mal, gente, nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. Existem pessoas que andam por esse caminho achando que isso não é bom. Não é bom. Leva para caminhos terríveis, né? Então que a gente possa cada vez mais buscar fazer aquilo que agrada o coração de Deus, andar no caminho da luz e realmente continuar com o Senhor, amando Ele com todo o coração, porque Ele é tão maravilhoso, nos ama tanto, tanto, tanto. E que a gente possa cada vez mais agradar o seu coração, né? Agradar o coração do nosso Deus maravilhoso e perceber o amor dele por nós, que é tão grandioso, que a sua mão, com seu cuidado, sua proteção, a sua bondade, ela está sobre a nossa vida, hoje, amanhã e sempre. É isso. Uma ótima semana, fica com Deus, uma semana abençoada, extraordinária, cheia de paz, de alegria, de prosperidade e, acima de tudo, da presença e da proteção de Deus. Até o próximo devocional.